Aparece. Bom, a gente vem trabalhando, tem o João Pedro, que começou hoje, que manifestou interesse, está aqui, seja bem-vindo. O grupo é meio assim, as pessoas vão transitando, vão aparecendo, vão desaparecendo, tem essa característica. Então, enfim, sinta-se confortável para fazer suas intervenções, para dialogar com a gente também. Ok, obrigado por me receber aí. Vou dar um Legal. alô para o pessoal aí. Legal, Tudo bem-vindo. bom, João? Bom, então é o seguinte, esse texto, ele está em francês, né? Não sei se vocês conseguiram dar uma piada nele, mas a minha ideia é que a gente vá lendo alguns trechos, como ele é curto, ele tem umas 5 páginas, mais ou menos, a gente vai lendo junto e já vai fazendo essa tradução e discutindo alguns pontos que são capitais e que permitem entender várias coisas da lógica da filosofia do Canguilhem, que a gente vem acompanhando nos últimos tempos, que se aproxima muito com o que a gente encontra no famoso Normal e Patológico, que é o livro base, assim, né, no Brasil, é o livro de entrada do Canguilhem, né, que, como o Caio Souto comentou esses dias, né, ele não é a tese de doutorado em filosofia do Canguilhem, né, a tese de conclusão do curso de medicina, e a tese de doutorado em filosofia é uma das únicas grandes, importantes trabalhos do Canguilhem que não está traduzido, né, que é o conceito a formação do conceito de reflexo. Esses trabalhos que a gente tem pegado, então, tanto Descartes a técnica, quanto agora hoje a atividade técnica e criação, que são do final da década de 30, quando o Canguilhem já está, né, na medicina, já está às voltas dessa lógica que vai aparecer lá no Normal e Patológico, mas a gente vai encontrando outros elementos que também são interessantes no modo de construção do Canguilhem, de alguns entendimentos sobre a vida. E o que sempre me chama a atenção, e pensando que no grupo a gente tem essa pegada de tentar entender o que é isso, mais por causa da minha trajetória, mas não é necessariamente só isso, né? Como isso impacta nas construções da psicologia, da psicanálise, ou que a gente tem chamado de psicopatologia, assim, de maneira mais geral, né? Como que a psicopatologia, na forma como ela é entendida hoje, ela pressupõe um conhecimento de vida e de sujeito, de vivente, de ser vivo, que conflita com a formulação que o Canguilhem faz sobre o que é a vida. E isso faz com que, se a gente fosse se apropriar do modelo canguilhemiano de entendimento da vida, a leitura que ele faz do que é o fenômeno da vida, ela enfraquece todo o edifício teórico das construções da psicopatologia, que pressupõe sujeitos inertes, responsivos a um sistema teórico, e não sujeitos criadores criadores de modos de existência, assim, que estão em processo de criação. E aí, se a gente for pegar, eu selecionei, antes da gente passar aqui para o texto, tem alguns, não sei onde eu guardei aqui o documento, mas tem 3 ou 4 palavras que são muito interessantes de ganhar uma precisão, da gente observar como elas aparecem, que é no Canguilhem, assim, que aqui vai aparecer nesse texto, no Normal Patológico vai aparecer, no estudos de História e Filosofia das Ciências, são as palavras desvio, a palavra... Cadê? Aqui. Só abrir o arquivo aqui. São 3 palavras, só para não me perder. A ideia de desvio, de erro e de fracasso. Desvio da vida, né? que faz um desvio com relação a uma expectativa daquela que o sistema teórico constrói sobre o vivente, então ele desvia daquilo, daquela expectativa.
eles erram, a ideia de erro é outra palavra que eu havia me esquecido, que eu não coloquei, e a ideia de um fracasso do sistema teórico que não consegue suportar o fenômeno da vida, porque ele é incessante produção e criação. Então, seria assim, como que a gente construiria, né, uma psicopatologia ou mesmo uma psicologia que pressupõe uma instabilidade do sujeito, né? O Boca ele já comentou, acho que na semana passada, falava do ars e o inars, né? Do movimento, da arte, desse radical, né? De criação e do inerte, né? E parece que vai existindo um pareamento entre um sistema teórico que pressupõe e que espera encontrar o inerte, e ele é sabotado por essa manifestação viva que faz algum tipo que coloca problema a isso. E aí, nesses textos iniciais, o Canguilhem não está falando de normatividade, né? Embora ele vai usar nesse texto aqui a palavra normatividade, assim, mas sem dar muita precisão, como ele faz, como é o texto normal e patológico. Mas ele está falando de criação, de incessante criação. Então, eu acho que eu compartilho a tela. Se vocês quiserem também fazer algum comentário, eu vou compartilhar o texto. Aí a gente vai lendo juntos. Estão conseguindo, né? Visualizar. Bom, essa primeira parte mais introdutória, eu acho que ela já nos dá algumas indicações. Eu vou lendo, vou fazendo uma tradução meio às pressas, e aí vocês me corrijam ou me interrompam, né? Conforme a gente vai vendo. Acho que não vou fazer o texto inteiro, mas só alguns trechos. Toda filosofia se situa entre duas experiências. De início, aquela que nos descontenta pelos obstáculos ou pelas ausências que ela inclui, e, na chegada, aquela que preencheria a nossa esperança de plenitude. A filosofia é a ambição de uma experiência integral. Descartes procurava, por sua vez, a verdade em seus pensamentos e a segurança em suas ações, né? Bergson diz que seria preciso agir enquanto homem de pensamento e pensar enquanto homem de ação. Bom, eu acho que essa primeira frase de que a filosofia é uma ambição de experiência integral, né? Já declara assim uma relação dele com o Bergson, que ele faz questão de explicitar, e que é uma outra nuance do pensamento do Canguilhem, que o Caio já explorou, né? Que é uma relação ambígua com o Bergson. Mas o que me parece que é o que vem no próximo parágrafo, que ele vai refinando o que é essa experiência integral, que é uma ambição de uma filosofia. Definimos a filosofia como... se define a filosofia como um professor de unidade, né? Ou um professar de unidade. Todo mundo se estará de acordo sobre isso. Não sei como a gente pode traduzir essa expressão, né? Não... Bom, vou pular essa expressão aqui, que é falta... não se entendendo, não sei. A unidade deveria ser obtida pela redução... Olha só, então, essa palavra... Eu me perdi na leitura aí, onde está? Mostra com... Aqui. Aqui é a segunda linha, Neuzinha. Acho que todo mundo estará de acordo sobre isso. Foto de Sanando, quer dizer, mesmo que não se entenda isso?
Pois é, eu acho que é algo em torno disso, assim. Se a gente continuar aqui na linha, eu acho que dá para ver mais ou menos que é mais ou menos por aí. A unidade deve ser obtida pela redução de todas as funções espirituais a uma só, ou por sua harmonia, a qual não pode consistir senão em uma subordinação de umas às outras. Aí o único meio de conciliar diferentemente por um compromisso estável de funções julgadas originalmente, se não diferentemente que valham, né? Válido. Válido. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Eu queria só tirar uma daqui. Eu estou aqui tentando acompanhar, porque eu não faço a menor ideia de francês algum. Mas quando ele fala dessa unidade, ele está se referindo à unidade de quê? Geral, assim? Falando na filosofia. Isso, mas eu acho que tem a relação com essa experiência integral, essa prerrogativa de circunscrição total dos fenômenos, assim. Uhum. Obrigada. Porque, de algum modo, seria essa prerrogativa o que vai impactar, o que vai impactar na forma como a gente poderia construir um pensamento filosófico sobre a criação. Porque como que seria possível engendrar algum saber sobre isso? Assim? Boca, sim. Quer falar? Eu acho que ele está falando aí da filosofia pensada como sistema, né? Uhum. Se tiver ainda a influência da ordem progressiva do espírito, isso. A filosofia estaria, vamos dizer, não na ordem, vamos dizer, como a gente viu ontem, né? Não na ordem animista, não seria uma ordem sem fissuras, sem descontinuidades, né? Mas ainda preservaria um espírito de sistema, né? De uma explicação que daria conta de englobar, né, todos os fenômenos e tal, e não ainda com a regionalidade que a ciência opera, né, de campos, pequenas ontologias, tal, né? Uhum. A filosofia cartesiana, pelo menos, que parece que é a referência que ele faz aí, é no sentido de oferecer uma explicação sistemática. Né? Uhum. A palavra, ou o substantivo, o nome, né, de cientismo, convém a toda filosofia, positivista ou materialista, que tenta reduzir a função de determinação teórica, todas as funções da consciência. O nome de pragmatismo convém a toda filosofia que tenta reduzir todas as funções à função de adaptação vital, utilitária e técnica. Mas é resolver o problema pelo problema, pois a experiência na qual a técnica tem um sentido é precisamente para a filosofia a experiência de partida e que deve ser valorizada. Legal isso aqui, né? O nome estetismo poderia convir a toda filosofia que subordinaria todas as funções da consciência à função estética. Sem falar aqui de artistas, Delacroix, Baudelaire, Mallarmé, por exemplo, em artistas nos quais esta ambição é mais ou menos claramente formulada, retenhamos que essa filosofia foi ao menos uma das filosofias de Nietzsche. O problema da ciência não pode ser resolvido. O problema da ciência não pode ser resolvido sob a ótica da arte ou sob a ótica da vida. A arte é a tarefa mais alta e a atividade... Pulou um pedaço aí.
O problema da Marinha? ciência não pode ser resolvido no terreno da ciência. É preciso considerar a ciência sob a ótica da arte e sob a ótica da vida. A arte... Ó, tarefa. problème de la science ne peut être résolu sur le terrain de la science. Il faut considérer la science sur l'optique de l'art et sur l'optique de la vie. Você pulou uma frase. Não preciso considerar a ciência sob a ótica da arte e a arte sob a ótica da vida. Essa linha aqui, né? A arte é a tarefa mais alta, mais elevada, talvez, e a atividade essencialmente metafísica dessa vida. É somente como fenômeno estético que podem se justificar eternamente a existência e o mundo. Aqui, essa é a primeira parte que dá uma visão mais geral, né, da ideia de redução, o que seria, então, uma estética, assim, um esteticismo, como ele fala. Não parece possível obter uma unificação filosófica sólida e válida pela redução cientista de todas as normas espirituais à forma do determinismo. Então, não parece, né, ser possível fazer essa unificação nesse sistema determinista científico, né? No sentido de que a determinação teórica não compreende sua jurisdição sob a forma da experiência que nos importa mais, a experiência da produção e da criação. Então, ao se observar um objeto como um sujeito ou a vida, né, se observa mais, né, não se observa essa experiência vital a partir da produção e da criação. O que o Canguilhão iria, eu fico imaginando, né, se a gente fosse ver o normal e o patológico, quando ele vai falar de uma medicina que não se tem, né, não se pode fazer uma patologia a partir, se não se considerar a normatividade, né? Não existe uma ciência do patológico, não existe uma ciência, não é possível se fazer uma ciência dessa produção e criação, uma vez que não é possível, não se faz uma ciência disso, né? Que ele vai chamar de normatividade, dessa coisa que não cessa de produzir. Bom, um cientismo não pode unificar senão por mutilação, pegando pedaços aí. Ao defender... Então, porque aí ele tá trabalhando com a ideia de que a ciência não é uma continuação do Elan. Né? Uhum. Não é isso? Né? Uhum. Ela já ela é extensão do intelecto, que já dominou a natureza, né? Que já materializou a natureza, desvalorizou, né, seu Elan. Então, é preciso regredir as formas iniciais, né, espontâneas, para poder ter alguma compreensão mais sistemática, talvez, né? Uhum. Não a sistemática da ciência, né, que já é artificial, né, ela já legisla artificialmente, mas a da normatividade, né, que antecede a esse processo, né? Uhum. Uhum. Hoje o Francisco não está aí, Francisco Gaspar, mas seria legal pensar essa ideia de individuação no Simondon, que parece que tem algum tipo de relação aqui, que é esse processo de fazimento, de construção, de feitura da coisa. Uhum. Que esse sistema científico não, que o cientismo não é capaz, né? Uhum.
ao defender as leis, ele desconhece os métodos e, mais ainda, o esforço intelectual em direção aos métodos. Quanto mais ele se apresenta culpável, o que é isso? Será que é de corte? É o culpa, né? Enfim, depois vamos ver aqui no contexto, de um desconhecimento ou de uma cegueira. É de culpa mesmo. De culpa, né? Porque culpado de um desconhecimento ou de uma cegueira, né, na filosofia. Agora, o que é filosofia inversa? Filosofia inversa, estetismo é necessariamente excluído? Uma filosofia para quem... Isento, né? Isento. É isento. É necessariamente isento. Então... uma filosofia para quem todo valor é o real... uma filosofia para quem todo valor é o real, precisamente esse caráter... esquece precisamente esse caráter do valor. E aqui a gente sabe, quando o Canguilhem está falando de valor, né, ele está falando de uma atribuição do vivente, né, individual, que aquele vivente estabelece na relação com o meio. Então, a partir do momento em que todo valor uma filosofia para quem todo valor é o real, né, eu tenho a impressão, né, que é aquilo que se pode reduzir, esquece o caráter do real de ser um valor, né, para o vivente que está ali. Nenhuma filosofia dos valores pode esquecer do real. Em particular, uma filosofia estética não pode desconhecer os direitos do real, pois a essência da criação é de realizar um ideal. Nenhum criador se satisfaz de seu sonho. Toda criação tem por primeira preocupação aquilo que a ela resiste. Então, mais uma vez, aqui ele está falando especialmente, né, da perspectiva da técnica, né, da criação, do ato de criar algo. E o primeiro cuidado, né, o trabalho de criação que ele se dá a partir, enfim, dessas resistências que ele vai encontrando. Né? A frase dava uma tese, hein? É linda demais. E aí, e outra coisa, né? A vida é o conjunto de funções que resistem à morte. É uma frase do Bichat, do médico vitalista lá, que o Canguilhem utiliza em vários momentos. Essa ideia de resistência, que também a gente viu lá no texto de Descartes, que daí usa de resistência da matéria, a ideia, etc., também é bastante interessante. E aqui também tem isso do realizar um ideal... Não, peraí, acho que é mais para frente isso. Toda a criação, então, tem por primeira preocupação aquilo que a ela resiste. Mas eu acho que ele pode estar querendo dizer também que toda a criação, que a fonte, né, de toda a criação é a resistência. Sim, eu acho que é por aí, exato. Aquilo Francisco, que vai... isso é muito nietzscheano. Pois é, mas ele está fazendo referência ao Nietzsche mesmo. Né? Sim. Nasce de uma resistência. Né? Não é algo sem relação. Né? Na resistência que ela...
Onde que eu estou? Tá. Isso aí. Aquele que não admite outro valor que o real sacrifica alegremente todos os possíveis. E aqui tem aquele jogo com Bergson, né, Boca? Do possível e Do atual. do atual, Então, aquele que não admite outro valor que o real sacrifica alegremente, eu acho que estou traduzindo assim, todos os possíveis. Aquele que tende apaixonadamente em direção a um possível não pode ignorar o real, pois a realidade é aquilo que ele deve, de início, negar a fim de realizar seu possível. Aqui eu tenho a impressão, a criação, passagem do nada ao ser, é a substituição do ser do possível ao nada do real. Aqui, então, me parece que essa perspectiva se repete, né, de que aquele que cria, né, em direção ao possível, não pode ignorar o real, por isso que na RT, aquilo que ele, enfim, aquilo que ele tem que negar inicialmente para realizar seu possível, né, a limitação da matéria. Ele não pode negar porque é o que por onde ele tem que começar. É o que ele tem que começar negando a fim de realizar o seu possível, que é a ideia da resistência lá de cima. Né? Se ele negar o real, ele não tem resistência. Aí não é criação, sei lá, como poderia se chamar. Sim. Pode ser um delírio, uma alucinação. Isso, alguma coisa no vazio, né? Agora, a criação, com passagem do nada ao ser, é a substituição do ser do possível ao nada do real. É engraçado ele estar usando essas expressões, porque depois Isso é 38? Isso, 37. 37, então. Depois ele Não, 38. abandona esses conceitos, o ser e o nada, essas coisas desaparecem. A noção de... Aí talvez tenha, não sei, a cronologia dos textos teria que ser explicada pelo Caio Souto. Porque aí ou ele ainda está usando inadvertidamente esses textos aqui, essas expressões, ou ele está, de alguma forma, ainda ironizando, ou explicando como que se pode pensar. Mas não é exatamente onde ele vai operar. Não. Essa ideia do nada, né, não faz sentido. Essa oposição ao ser e o nada não faz sentido para ele, dentro da ideia de normatividade. Né? Sim. Eu acho que tem alguma conversa aqui com o Sartre, que é o coleguinha dele de escola, né? Da Inês. Porque não tem essa dimensão do inexistente, né? Não tem um vazio. Na normatividade não tem um vazio, mesmo que seja referencial, né? Um contra-referencial e tal. Então, nada para ele não seria só um valor especulativo. Assim. Como análise das condições de atividade técnica aparece como um meio de prospecção para toda filosofia que recusa reconhecer a densidade da experiência integral em um sistema monista, materialista ou espiritualista. Situemos a técnica em uma filosofia da criação. Bom, então é legal pensar nisso, né? A atividade técnica como um meio para essas filosofias que recusam a densidade da experiência, né? Que seriam esses sistemas materialistas, né? ou espiritualistas. A técnica é, na experiência pré-crítica, o correlativo da percepção, como a arte é, na experiência refletida, o correlativo da ciência. A percepção
é a experiência refletida inconscientemente orientada em direção ao conhecimento. Ela está sob a via que leva à consciência analítica. Perceber é situar, identificar ou classificar. Espacial e conceitualmente, a percepção usa determinações analíticas e grosseiramente quantitativas, mas a percepção é um conhecimento impuro, estando relativo a interesses, afecções na raiz de atenção, e colocando o objeto como complexo de propriedades sensíveis, papel utilitário da sensação, bem visto por Descartes. A técnica é a experiência irrefletida inconscientemente orientada em direção à criação. Acho que aquele exemplo da Odisseia, a Odisseia, né? Do espaço, que a gente usou já há 2 semanas, aqui essa frase é mais exemplar até, né? Uhum. Isso, é aqui que ela é a extensão do instinto. Uhum. É a técnica como ampliação dos órgãos, né? Tanto dos sentidos como dos membros. Ela não é tecnologia ainda, né? Uhum. Ela é uma manifestação apenas, Uhum. né? Por meio dela que você começa a relação com o mundo. Mas ainda não é uma relação de dominação, né? Uma relação possível, né? Uhum. É mais Mas uma espécie de relação... diálogo, assim, né? Por isso ela ainda está na ordem. Então, vê o estatuto da criação que ele está dando aí, né? Uhum. Criação não é dominação da natureza, né? Uhum. Dominação das leis e compreensão, essas coisas todas. Transformando a experiência no sentido dos interesses humanos, acordando a natureza às necessidades da consciência pela supressão de obstáculos, aproximação das satisfações possíveis ou produção das satisfações novas, a técnica visa produções qualificadas, então concretas ou sintéticas. Seu valor... Quando ela faz isso, né? Quando ela já vai indo para uma dimensão mais orientada, né? Quando ela seu valor é, então, essencialmente subjetivo e teleológico. Isso. O esforço técnico mede a insuficiência do dado a contentar nossas exigências. Isso. Nós tem uma passagem sobre a singularidade no pensamento biológico que é muito parecida com isso. Depois eu vou anotar aqui, a gente dá uma olhada. Sem dúvida, a atividade técnica não é potência pura, pois ela toma seus meios e seus fins na experiência pré-crítica que coloca em relação os objetos da percepção com as impulsões psicofisiológicas de um organismo constrangido por sua estrutura hereditária a um ritmo coercitivo de necessidades de início específicas. Aqui eu vi o 2001, Uma Odisseia no Espaço. Uhum. Uhum. Um organismo constrangido, né, por sua estrutura e tal, mas só arte é vontade de criação integral. No entanto, o que faz a originalidade da técnica, no par pré-crítico percepção técnica, é de ser um esforço de liberação
dos fins não satisfeitos pela percepção do real e que devemos nomear por isso propriamente espirituais. O espírito é bem, em efeito, na nossa experiência, a possibilidade de não poder ser preenchido por alguma realidade finita que seja, e de alterar essa realidade remetendo relacionando alguma potência de julgamento e, então, e, portanto, de correção. Bom, aí ele já vai para a terceira parte do argumento. A primeira dificuldade a superar para a tese que afirma a originalidade criatrice, né, e liberadora da técnica, consiste em colocar corretamente o problema das relações entre a consciência, entre o conhecimento e a construção. O império sobre os espíritos modernos de postulados propriamente científicos é tal que essas relações parecem não fazer questão. Saber é poder. Conhecer conduz a agir. Toda a filosofia das luzes e todo o positivismo vem daí. Hoje, mais do que nunca, a apologia do progresso técnico toma suas razões de otimismo, empresta suas razões de otimismo ao desenvolvimento do saber contemporâneo. E, no entanto, é preciso muito que os fatos imponham, como se diz, essa conclusão. O fato é que o mundo moderno apresenta simultaneamente uma multiplicação de teorias e uma multiplicação de técnicas. Mas não podemos ler nos fatos isso que amplitude, o esforço técnico, o que seria uma expansão, né? Um estrondo, ou esforço. Só não é esforço? Esforço? Esforço, O esforço técnico depende do esforço científico claro, ou o inverso. Ou o inverso. O mundo moderno apresenta simultaneamente uma multiplicação de teorias e uma multiplicação de técnicas, mas não podemos ler nos fatos se esse esforço técnico, que depende do esforço científico ou o inverso. Que é o que a gente viu no Descartes e a técnica. Né? A quem quer interpretar a história sem ideia pré-concebida, ou seja, sem uma só ideia, mas com várias ideias possíveis, parece bem que, em vários casos, bem significativos e bem importantes, é a invenção técnica que precedeu a teoria correspondente, cuja elaboração foi exigida por algum embaraço ou fracasso técnico. A necessidade de clareza explicativa nasce frequentemente da interrupção forte, né? Forte, que causa, assim, né? Surpreendente. Isso, impactante. É difícil traduzir essa palavra. Então, a necessidade de clareza explicativa nasce frequentemente da interrupção surpreendente e penosa de fabricações ou técnicas a quem o sucesso tinha até então dissimulado sua cegueira. Ele vai dar vários exemplos legais agora disso que ele está falando. Sejam alguns exemplos tomados de trás para frente do movimento histórico, né? Tomados
tem outra expressão, tem outra palavra mais precisa. Sabemos que a termodinâmica nasceu de pesquisas relativas ao rendimento da máquina a vapor, que as teorias pastorianas foram formuladas e verificadas a propósito de descontentamentos técnicos, né? Problemas, doenças na cerveja, dos vinhos, doenças dos bichos da seda, que as leis da eletrostática foram descobertas por Colombo, na ocasião de um problema da suspensão das agulhas imantadas e de uma melhor construção de bússolas. Sabemos que as leis da dióptrica foram formuladas a propósito do problema do tamanho dos vidros, que as origens do pensamento de Galileu são tanto trabalhos de balística, problema da bala do canhão, eu acho, que tanto de problemas de balística quanto da meditação dos escritos de Arquimedes. E para pegar exemplos nas dimensões de uma ciência, observa que a biologia, pouco a pouco, que a biologia saiu pouco a pouco das práticas de caça, de criação, de medicina, de agricultura, que a geometria foi inicialmente uma técnica de espaço, como a astronomia uma técnica do tempo. Invocar aqui a origem religiosa de todas as ciências não mudaria em nada o problema, pois a religião sobretudo primitivamente, tanto uma técnica da vida humana, quanto uma explicação da natureza das coisas. Aqui ele está retomando, quer dizer, falando pela primeira vez, o que ele vai retomar depois lá no texto sobre as religiões, onde ele diz que a justificativa, né, para o conhecimento é justamente a relação com essas resistências. Isso é Comte. É da tentativa de explicar os fenômenos detonantes que você acaba fazendo teorias. São esses fenômenos que são propulsivos das teorias religiosas, filosóficas, depois científicas, né? E isso em contraposição a outra corrente filosófica, como Belli e outros lá, o Fontenelle, que eu mencionei ontem, que pensavam que o conhecimento científico derivava da observação da regularidade da natureza, e não daquilo que é irregular, ou surpreendente, resistente, né? Então, ele está mostrando mais um caráter, vamos dizer, conflitivo, assim, né? Quer dizer, a fuga mais da ordem da fuga da dor, assim, para fugir do problema, né? Para resolver, para superar o problema, ou da ordem da inquietude, né, que vem do empirismo. É uma inquietude que motiva o conhecimento. E aqui ele vai dizer, olha, a ciência é cheia de exemplos disso. Esse do vinho é maravilhoso. Quer dizer, imagina que se não fosse o Pasteur, a gente estava tomando vinho estragado até hoje, né? Então, você vê que ela é importante mesmo, né? E são esses os desafios que levam ao conhecimento, né? E não a simples contemplação, vamos dizer, da ordem, da harmonia, da natureza, coisas assim, né? E, ao mesmo tempo, isso mostra que a ciência não é um recolhimento de regularidades que a natureza nos informa. Ela tem atividade, né? Não é passiva, não é contemplativa, ela é ativa. Ela vai dominando, ela é ficcional nesse sentido. Ela constrói modelos para tentar absorver, né, constranger a natureza. E, ao fazer isso, ela se torna poderosa, né? É a ideia do conhecer e ganhar poder com isso, né? O que não quer dizer conhecer a natureza, quer dizer subjugar a natureza, né? Os recursos para submeter a matéria
a nossa vontade, né? Uhum. E os exemplos que ele dá estão aí, né? Sim. Né? É muito legal isso. Se a gente pensa no vírus, né? Como ele se replica e vão tentando fazer entendimentos sobre, né? Os mecanismos de ação, como ele faz, tenta ele se fazer dominar, né? De algum modo. Falar, eu vou entender suas leis. Ele dribla, né? E a gente Uhum. tenta ir lá e cercar, né? Uhum. De resto, afirmar que a ciência... Foi aqui que eu parei, né? Afirmar que a ciência depende da técnica não é professar o pragmatismo, pois essa dependência não é, de forma alguma, o prolongamento de um elan, mas, ao contrário, sua interrupção. Espera aí, vamos ver direito. Está estranho, né? Não, Afirmar que a ciência depende da técnica. Afirmar que a ciência depende da técnica não é profecer o pragmatismo. Professar, né? No sentido Professar. de profecia, exercer. Isso, de dizer, ditar. Depende da técnica, não é professar ditar o pragmatismo, pois essa dependência não é, em nada, o prolongamento de um elan, mas, ao contrário, sua parada, né? Parada. O seu obstáculo. Seu obstáculo. A ciência depender da técnica é um obstáculo. É porque a técnica depende do elan. Uhum. A técnica é um movimento impulsivo. É uma manifestação da vitalidade. Agora, quando a ciência depende dela, ela já está lá na frente, né? Uhum. Ela está tentando barrar o elan, me parece. Uhum. Né? A ciência depender... Não, a ciência depender da técnica não é ser pragmático. Não é ser muito pragmático, porque essa dependência não é de forma alguma um prolongamento do elan. Quer dizer, a impressão que eu tenho é que a ciência se faz a partir do momento em que tem uma limitação técnica. Né? Não, a ciência depende da técnica. Quer dizer, ela não é um prolongamento do elan. É a técnica que é prolongamento do elan. Uhum. Né? Uhum. Então, ela depender da técnica, ela vai mal. Uhum. Ela não está dependendo de alguma coisa vital. Ela está dependendo. A ciência depende de coisas que são arretas, Uhum. são paradas, são núcleos, né? Uhum. São congelamentos, né? E não vitalidades. Né? Uhum. Uhum. O esforço do pensamento científico tem como condição o fracasso do pensamento técnico. Do pensamento técnico. Né? Isso. Depois eu quero ver essa palavra só. Eu acho que ela tem uma outra. Ela também é um esforço, sem dúvida, mas eu acho que tem uma amplitude maior, assim. Que o propagação, esforço. assim, até de desenvolvimento, assim, no sentido de progresso, isso. sabe? É isso. Para que a ciência possa avançar, ela tem que fazer fracassar o pensamento técnico. Sim. Que esse sim esse é vital. O técnico, como ele está pensando, é vital. E como que a ciência se anaboliza? Como que ela avança? Ela avança destruindo isso. Uhum. Quando você... É o negócio lá do trabalho técnico. Quando você faz trabalho repetitivo,
você matou as manifestações, as possibilidades do corpo. Né? Você tornou o corpo mecânico. Ele realiza alguns movimentos privilegiados, né? Que você visa para o trabalho, por exemplo. Né? E é o que ele fala lá na tese de doutorado de filosofia. Que ele tem até aquele parágrafo que você me mandou, que ele lá no final, que ele diz: mas os trabalhadores vão perceber isso e vão se revoltar contra, vão se rebelar contra o fracasso da técnica, quer dizer, contra o controle, vão repudiar o controle, a mecanização repetitiva, o esforço repetitivo. Né? Uhum. Achei uma tradução melhor para esforço. Achou? Lessor. Desenvolvimento ou expansão. Isso, expansão. Uhum. Quer dizer, para a ciência avançar, ela precisa fazer, ela precisa anular, né, colapsar o trabalho técnico. Né? Uhum. O trabalho técnico espontâneo. Né? Ela tem que uniformizar. O resultado dela é a tecnologia e não a técnica. Nossa, como eu vibro ouvindo isso e lendo isso assim, com relação à psicologia, né? Porque a psicologia enquanto ciência, ela pressupõe essa repetição do corpo, né, do movimento, a não criação. Bem pensado. Ou ela pressupõe o enquadramento onde todas as singularidades vão ser subsumidas. Isso. Essa analogia que o Oswaldo está explicando é uma manifestação desse movimento. Uhum. Quer dizer, quando eu digo que o parricídio rompeu, descontinuou um processo e introduziu outro. Só que, ao introduzir esse outro, ele criou uma nova circularidade, uma nova repetição, que é isso que permite dizer que eu sou uma criança, eu fui uma criança da história da humanidade. Né? Uhum. Ele torna-se circular. Então, ele joga de novo, depois da ruptura, ele joga de novo no enquadramento, na repetição. Então, qualquer psicanalista em conversa privada diz para você que não aguenta mais ouvir a mesma história de 30 anos. Todo mundo, no fim, tem que confessar que teve as mesmas coisas, que formulou as mesmas teorias e que pensou da mesma forma, e isso para poder ser enquadrado no mesmo diagnóstico. Uhum. Né? Não é visto. Então, tem que ter um echeque do pensamento ou da biografia de cada um. Ninguém nasceu sozinho para psicanálise ou para psicologia, né? Todo mundo nasceu dentro de um esquema filogenético, né? Eu estou vendo essa frase nessa campo filosófico, assim, para mim é difícil. Mas no que o Vinícius falou da psicologia, quer dizer, o esforço do pensamento científico tem por condição o fracasso do pensamento técnico, né? E quando o Vinícius fala da psicologia, eu acho que há, né, uma hipervalorização do pensamento técnico e uma busca de sucesso nesse pensamento técnico, quando, na verdade, é do fracasso que se faz o pensamento científico. Uhum. Não sei. Eu acho que aqui o técnico está mais relacionado ao ato criativo. É espontâneo. A espontaneidade, do que a tecnologia, assim, propriamente. Mas não sei se foi nesse sentido que você formulou, Neuzi. Não, eu pensei na técnica, bom, pode até ser, né? Uhum. Mas na técnica que ainda é focada, tem alguns autores que dizem, que questionam, né, dentro da própria psicologia, se ela é realmente
E com razão, Uhum. né? Porque essa elaboração desse pensamento, desse desenvolvimento, desse pensamento científico, eu particularmente acho bastante precário. Uhum. Né? Eu estou me lembrando aqui, você talvez conheça o Edson Souza, lá de psicanalista lá de Porto Alegre, que faz essa crítica da psicologia de uma forma incisiva, assim, Uhum. né? Da psicologia como uma pré-ciência que se posa de ciência. Uhum. Aí eu estou falando da psicologia, não da psicanálise, que no caso dele, ele faz uma diferença grande, por sinal. Uhum. Eu acho que eu teria um exemplo mais simples. Por exemplo, se você for fazer um exame de tipologia, de tipagem de sangue, você tem 4 tipos. Mas todos os patologistas sabem que não existe 4 tipos de sangue. Todos os patologistas sabem que cada pessoa tem um sangue diferente do outro. A tentativa de fazer 4 grandes grupos é uma maneira de produzir cheque sobre o nosso sangue. Você sufoca a composição química do nosso sangue, que existe aos 6 bilhões da população do mundo, e você as reduz a 4. Para quê? Para poder fazer transfusão, para poder se beneficiar do que isso te permite. Então, é como se o pensamento científico, cheque aqui era no sentido de sufocar, eu acho. É um fracasso também, mas é um sufoco. A produção, quando você diz a pessoa histérica, o que está ali dentro? Ninguém é histérico. Histérico é uma categoria para reunir uma quantidade enorme de comportamento que você pode, a partir desse diagnóstico, manipular. Pode passar a conversar sobre aquilo. Eu acho que o que o Vinícius está querendo fazer com a crítica que ele faz da psicologia é mostrar que cada psique é uma tipagem de sangue. Né? E é engraçado que no Freud você pode ver isso também. Porque o Freud fez pouca categorização e nunca levou elas muito a sério. E a gente sabe que uma clínica bem orientada, acho que o Cláudio mostrou bem para a gente, não sei, nos seminários que ele fez, uma clínica bem orientada, ela não é uma oportunidade de interpretação, nem de ortopedia, ela é uma oportunidade de dar sequência à vida, de continuar a sua história, né? Uma história privada de cada um. Né? Então, todo esse recurso científico, eu acho que quando diz que a psicologia não é ciência, é graças a Deus que não seja. Porque assim, na medida que ela não é a ciência, ela respeita o indivíduo. Ela pode passar a respeitar a singularidade de cada um. Aí está a diferença da psicologia com a psicanálise. Eu acho que a psicanálise... Porque a psicologia faz questão de ser ciência. Isso, e aí ela quer categorizar mesmo. E aí que ela se prende nesse pensamento. Eu estou pensando não na técnica, mas no pensamento técnico. É o que ele diz aqui, né? Aí é que há o grande equívoco da psicologia. Ela tem um pensamento técnico e quer se posicionar como ciência. Pensamento então, científico. Mas com o instrumental científica que ela tem, ela consegue fazer o cheque do paciente. Quer dizer, o sujeito chega ali e em algum lugar ele vai ser reconhecido. Não tem um lugar para ele. É ele que vai ocupar um lugar na ciência, né? na nosografia. E uma vez encontrado o seu lugar, que ele se sinta mais ou menos confortável, que o psicólogo também se sinta mais ou menos seguro, a partir daí vem o manuseio. Vem Mas
A psicologia, uma grande parte da psicologia faz a ortopedia. Isso, então, aí, quer dizer, se você está mais... Bom, o que você precisa ser, o que você faz, qual a sua profissão, aí vai ajustando, vai calibrando essa pessoa. Que é isso que, no fundo, a ciência faz com a natureza, né? Vai calibrando ao interesse o econômico, ao interesse social de cada um. Você tem um filho que não estuda, porque é mau aluno, aí vai lá, disciplina o menino e tal. E assim você vai fazendo isso, ortopedia, e obtém sucesso, né? Então, essa é a maneira que o Canguilhem critica, quando ele fala em ciência positiva, que é a ciência que transforma toda a natureza em matéria. E quando ela vira isso, eu posso... É como se fosse a argila que meu neto brinca, assim, as massinhas que eles compram. A natureza vira aquilo, ela é impessoal. E aí eu posso fazer dela da forma que eu quiser, né? Você vê que isso não existia antes do advento da ciência moderna, né? E a psicologia quer fazer isso. O psicólogo quer ser esse engenheiro de mentes, né? Então, para isso, ele tem que fazer o check daquilo que a pessoa vê. E por isso que o Canguilhem diz, o que a gente chama lá, como resultado da ciência, de anormal, monstruoso, erro, todas essas categorias que o Vinícius lembrou no começo do encontro, ele diz, nós podemos dizer que isso aí são formas de vida. Uhum. São arranjos criatrices, assim, eu sou assim, né? Uhum. Eu como cada um é. Aí você, o que você faz com isso? Manda ele, por isso que eu falo para o Vinícius que a clínica dele é de um encontro só. Porque o cara vai lá, reclama e fala, você é assim mesmo, vai para casa. E não volta a me encher o saco, né? Não tem muito o que fazer por você, você é assim. Uhum. É uma pessoa, você é uma pessoa, né? Agora, o que você quer que eu faça com você? Dou um certificado, né, de Já dá uma declaração, você é declaração. assim. Você não é normal, mas você é singular. Você é assim. Eu acho que tem outra coisa disso do fracasso da técnica, que tem a ver na verdade, com a redução, né, ao objeto do fenômeno, do ser, e aí essa redução, enfim, tenta fazer com que ele seja manuseável, né, maleável para algum tipo de uso, todos esses exemplos que eles foram falando, né? E aí, só que daí mesmo assim, fazendo toda uma engenharia, que é o que é a psicologia, né? Hoje, é uma engenharia, sim, fazendo toda uma engenharia, existem desvios aí nesse sujeito que foi classificado, previsto e se estabelecido um poder sobre ele, né? Conhecer é poder e prever, enfim, aquela frasezinha lá. Eu acho que na tese dele sobre o reflexo, tem uma coisa muito interessante, que eu acho que ali tem a crítica à psicologia que é mais contundente. Porque o reflexo nasce com o olhar, no século XVIII, com o olhar adaptativo, né? Que é o que o Caio Souto está traduzindo. Aí depois ele vai chegar nisso de lá para frente. É um olhar adaptativo. Então, eu queria dizer o quê? Que o exterior produz um estímulo e o organismo, o meio interior, responde em função daquele estímulo para entrar em acordo com ele. É uma adaptação. E essa ideia de arco reflexo que o Freud usa ainda é dos 1850, ainda é do Willi, ainda tem essa função adaptativa. Agora, o que o Canguilhem mostra, ele faz isso já no século XX,
é que reflexo já estava sendo entendido, mesmo no final do século XIX, não como uma resposta adaptativa, mas como, e nem mesmo executada em função do estímulo. Ele diz, ela já tem uma outra perspectiva de atividade, de espontaneidade. Então, veja, a gente não reage a tudo. Começa por aí. Nós temos milhões de estímulos, nós reagimos a alguns. Então, nós já escolhemos os estímulos que vamos reagir. E não reagimos em sintonia com ele. Né? Há uma atividade. Então, essa noção de técnica é isso. Nós nos apresentamos como sujeitos diante do estímulo, né? E não apenas como arco reflexo. Não é uma coisa que bate e volta na mesma intensidade. Né? Aí quem fez isso foram os comportamentalistas. Os comportamentalistas, em pleno século XX, retomaram a noção de reflexo primeira, adaptativa. Então, por isso que é fácil você saber como o sujeito vai responder conhecendo o estímulo. Isso é toda aquela coisa dos Pavlov, dos Watson, toda aquela gente lá. Diz, bom, se eu conheço o estímulo, e mais do que isso, eu posso produzir uma categoria de estímulo prevendo uma categoria de resposta. Isso é a execução mais tosca das teorias do estímulo, das teorias do reflexo. Né? Mesmo depois, já havia outros. E aonde o Canguilhem queria chegar é nisso, que reflexo é atividade. Reflexo não é adaptação, reflexo é parceria, é rapport, né? É normativité. Aí vem, né, a vitalidade, as teorias da vitalidade dele. Né? Então, veja, a ciência ela vai na contramão da vitalidade por causa disso. Porque ela quer estabelecer alguma coisa, um saber independente da vitalidade. Independente de como o sujeito vai se apresentar, de como ele é, da iniciativa dele. Então, em última instância, a ciência positiva ela ainda é do materialismo mais rústico, assim, mais tosco, né? Mais adaptativo possível, imaginado, né? Lá no começo. Muito legal. Eu estou lembrando, peguei aqui a formação do conceito de reflexo, que é o trabalho que o Caio Souza está fazendo, de tradução. E já na introdução, eu tinha selecionado um trechinho para a gente ler no início ou no final, que encontra isso que você está falando. Eu vou ler aqui rapidinho, fazendo também uma tradução meio inconsequente, né? Que ele vai falar dessa distinção entre movimento voluntário e involuntário. Ele começa assim. Que ainda não desapareceu das obras de fisiologia. O movimento voluntário oferece, no entanto, alguma resistência à empreitada do fisiologista que o quer conservar sua significação originária no quadro de uma explicação puramente objetiva. Então, olha que legal. Mais uma vez a palavra resistência, né? O movimento voluntário oferece alguma resistência à entreprise, é a palavra que ele usa, né? Essa empreitada do fisiologista, que quer conservar sua significação originária no quadro de uma explicação puramente objetiva. Na definição que ele dá, se dissimulam algumas presa, né? Armadilhas. Se dissimulam algumas armadilhas de subjetividade. É mais confortável as deslocar do que as destruir. De toda forma, os fisiologistas estão mais à vontade quando eles falam de reflexo. O número de páginas que eles consagram a eles testemunha também isso, que a fisiologia do automatismo é mais confortável de fazer do que a fisiologia da autonomia.
Isso. Olha que legal. É. E é engraçado que ele retoma todo esse ponto de vista, emprestando, né, vamos dizer, se cercando do vitalismo, sem correr o risco de cair num vitalismo supersticioso, de hipóteses de alma, né, de dobras metafísicas e tal. Mas no vitalismo racional, como, né, chamam, mas nessa ideia de que a vida só se explica não como... Tem uma expressão do próprio Canguilhem que não como satélite da física ou da química, não como consequência de reações, mas quando você prioriza a vitalidade dela, quer dizer, o impulso que ela tem, né? E isso o Eduardo sabe bem, né, do Schopenhauer, quer dizer, o quanto ela é uma coisa que se apresenta, né, que tem um elan, assim, uma vontade, né, que se apresenta. Então ela não e que não é só, ela se manifesta quando é estimulada também, mas ela não é efeito do estímulo, né? E é aí que o Sade quer, para subjugar a sexualidade humana, ele quer dizer que nós somos efeitos, puro efeito do estímulo. Então ele diz, a natureza te põe inclinações, realize-os. Né? Você não participe dessas, não se meta com elas, não atrapalhe, execute-as. Né? Então isso é o materialismo mais rústico, assim, que não pressupõe nenhum centro vital na pessoa. Né? O empirismo faz isso na explicação do eu, né? E aí esse movimento começa com o Bihan, né? Quando ele diz, não, tem um esforço interno, é o Bihan na França, Schopenhauer na Alemanha, tá? Tem um esforço interno que se apresenta no mundo. Né? E ali ele tem uma manifestação, uma representação dessa vontade ali. Né? Não é um efeito, né? É uma manifestação. Então, isso muda tudo, né? Quer dizer, bom, quando você vai para a clínica, então, o que você tem ali? Você tem uma manifestação de uma pessoa. Né? Sim. Não é mudando os estímulos, mudando o ambiente, mudando isso, aquilo, que você vai saber ponto a ponto o que você pode fazer dela. Né? Onde você quer chegar. E a ciência quer fazer isso, né? Que dá poder, dá segurança, né? É muito interessante. Se você abre várias páginas de Instagram de psicólogos, assim, né, falando para você dominar, né, se você mudar o ambiente, várias técnicas. É uma tecnologia, assim, que pressupõe, então, um sujeito não capaz, né, de É que não tem ninguém lá dentro. É isso, não tem ninguém lá dentro, é legal. O behaviorismo, quando fala se apresenta como teoria da caixa preta, quer dizer que se tem, vamos desprezar, não vamos levar em conta. Vamos pensar no estímulo que entra e naquele que sai. Então, se eu quero que saia Y, eu introduzo X. E assim faço uma circularidade e estou fazendo uma produção. Né? Então, não está levando em conta que tem um vital lá dentro. Né? Aí que eu entendo esse cheque do Elan. Né? Ele está sufocando, ele aprisiona lá dentro o esforço que tem dentro de cada um. Que é a criação, né? Que é a produção de normas, né? Que está ali. Então, que legal. Né? A produção de vida. Eu vou desenvolver essa ideia em algum momento, assim, para pensar. Eu queria mapear todas essas passagens, né, do Canguilhem, da criação, da resistência. Acho que é um trabalho legal aí para ser feito. E para pensar, enfim, como isso impacta numa psicopatologia possível, assim, né? Porque afinal as pessoas adoecem, as pessoas sofrem, as pessoas padecem, as pessoas batem na porta do consultório, né? E o certificado não adianta ser dado, né? Então, eu acho que tem muito do sofrimento, do adoecimento, isso é intuição minha, hein? Depois você apaga isso.
Então, peraí, deixa eu parar de gravar. Porque a pessoa já sabe que vai chegar lá e vai se dar mal. Ela já sabe que ela não vai encontrar um lugar para ela lá. Uhum. Ela vai ter que se adaptar. Aí ela sabe também que ela não consegue se adaptar. Então é um fracasso seguido do outro. E daí para frente só medicalização, né? Uhum. Uhum. E ao contrário, se você estabelece uma relação onde você dá lugar, espaço para ela se produzir, a possibilidade dela encontrar um bom lugar existe, passa a existir. Uhum. Né? Não que vai acontecer. Eu acho que o Canguilhem, uma das coisas do que eu estou escrevendo sobre isso, não é que a normatividade garante a sobrevivência ou a conservação. É que ela dá a possibilidade de que na normatização derive uma conservação. Mas pode não dar certo. Uhum. O rapport entre vida e matéria pode não dar certo. O número de variáveis é tão grande que pode não dar certo. E talvez seja essa insegurança que a ciência não tolera. Né? Ela corre o risco de destruir tudo, mas tendo na mão uma ferramenta onde ela possa, pelo menos, acreditar que está pondo a salvo, né? Que está salvando alguém de morrer. Sim, a psicologia salva muitas pessoas, faz muitas pessoas voltarem para a família, para o trabalho, para a universidade, mas ela mata muita gente também. Talvez ela mate mais do que ela salva. Então, enfim. Como eu tenho CRP ativo, eu não vou concordar, mas me aproximo muito dessa perspectiva. Legal. Semana que vem a gente pode... Semana que vem não. Daqui 15 dias é feriado, então daqui 20 dias a gente se encontra de novo. E aí... O que tem de feriado na semana que vem? Não, daqui semana que vem dias. não. Daqui 15 dias é Tiradentes. Ah, Tiradentes. Nosso herói. Tá certo. Tá bom.